Fala pessoal, me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados da C&A, uma empresa que eu fiz um vídeo já há alguns meses atrás aí e que eu acho que ela está muito barata, né? Vamos ver os resultados aí agora. Eu acho que veio com resultado forte também. Eu acho que poderia ter vindo melhor no quarto tri, tá? Porque o quarto tri, geralmente, essas varejistas vêm com resultados mais fortes, mas no geral, eu acho que no ano ela conseguiu fechar bem, principalmente pelo quarto tri também. Mas poderia ter vindo um pouquinho melhor. Mas veio com resultado bom, tá? Principalmente a CE que está um pouquinho alavancada, às vezes sofrendo muito. É uma empresa de crescimento. Eu fiz um vídeo falando que o valor de mercado dela é muito baixo frente ao EBIT, né? O EBITDA dela. Principalmente frente ao fluxo de caixa operacional, tá? Que é do ponto de vista da demonstração de fluxo de caixa. Então eu peço para vocês deixarem um like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiver alguma crítica, alguma contribuição. Valeu? Então vamos lá. Então, os resultados da C&A do quarto tri de 2022 e do ano de 2022 também, né? Então, aqui eles tiveram crescimento, 20% de crescimento, né, no EBITDA ajustado, mas aqui já teve ajuste, né, depois a gente dá uma olhada, no quarto tri, e 67% no ano. No ano veio bom. Que isso daí reforçou, conseguiu fazer um reforço no caixa, e queda na alavancagem, né, que isso aqui era uma preocupação, principalmente agora no momento de alta de juros, de Selic em alta. A receita a gente vê que ficou meio flat, tá? 4,7%, mas no ano cresceu 20%. Então o que eu falei, né? O quarto tri poderia ter vindo um pouquinho melhor, né? Frente ao quarto tri de 2021. Mas assim, a situação também não tá fácil. Receita bruta digital. Isso daqui foi uma surpresa também, tá? Eles não são muito fortes no digital. A gente vê que cresceu 54% no trimestre e 30% no ano. Eu achei interessante. A margem bruta deles também voltou a crescer, a 2,6 pontos percentuais. E no ano, 3,3 pontos percentuais. Isso daqui sinaliza que eles estão conseguindo ter um repasse de preços, tá? Por quê? Porque eles estão tendo uma receita superior ao seu custo, tá? Tá aqui EBITDA ajustada pós FRS e FRS 16, tá? Que seria arrendamento, né? Essas lojas, algumas lojas aí são alugadas, não são próprias delas, então entra com um pouquinho de despesa de juros aqui, né? Então aqui pós o arrendamento, né? Eles tiveram 20% maior de EBITDA e no ano 66%, a 750 milhões. Eles têm muita depreciação e amortização, tá? CA. Controlaram um pouquinho o capex, né? Porque eles viram que estava um pouquinho alavancado. Conseguiram antecipar um pouquinho, né, de contas a receber e postergar contas a pagar, né, no capital de giro, então 373 milhões. E a alavancagem deles, frente ao EBITDA, 0,9 vezes. Né? Frente ao EBIT, né, não está tão baixa assim, depois a gente dá uma olhada. As vendas em mesmas lojas, eles não cresceram tanto, né, no quarto tri, mas nem no ano, né, se a gente comparar aí nas mesmas lojas, ó, mas continuou crescendo em números razoáveis, tá? Então a receita líquida aqui, basicamente mercadorias, né, que é o foco deles, né, aquela parte de financeiro, tem uma parte lá de produtos de eletrônicos que não é o core deles, apesar de estar lá, né, na loja, né, que seria aqueles celulares, tal, relógios, óculos, são mais acessórios. O digital cresceu bastante, isso aqui eu acho que foi o mais surpreendente, tá? E aí tem venda direto da C&A e também de pessoas que se cadastram lá, né, que seria o 3P. Né? Todo varejista online tem isso, né? Não sei se eles vão destrinchar aqui, depois a gente dá uma olhada. Aí a margem bruta deles cresceu, tanto no ano como no quarto tri. Mesmo aqui nas mesmas lojas, na receita do quarto tri, que não foi tão forte, eles conseguiram ter um repasse bom. Né? Então é uma precificação boa de preço. Tá? Despesa operacional deles, que eu não gostei muito, ó, continua crescendo, 21%. No trimestre eles até controlaram um pouquinho. Aí tiveram aqui a EBITDA ajustado, que eles botaram ajustado, né? Margem EBITDA ajustada, né? Cai um pouquinho, subiu um pouquinho. E a empresa tinha chegado a dar prejuízo vários trimestres por conta da dívida e tal. Até fechou meio que no 0 a 0 aqui, né? Investimento eles controlaram bem, também por conta dessa alavancagem. Aqui acho que eles até falaram, né? Os ajustes do EBITDA, né? O que eles botam aqui? Incluem outras receitas operacionais, receitas financeiras de fornecedores e recuperação de créditos fiscais. A C&A tem muito disso, tá? Créditos fiscais aqui também impactaram de uma maneira que a gente pode ser encarado, tá? Como não recorrente. Então, se a gente olhar ali, não, mas cresceu o EBITDA, tá? Cresceu o EBITDA. Então, assim, se não tivesse créditos fiscais, talvez a empresa poderia ter até prejuízo. Não sei se eles vão botar ali mais adiante. Então, esse EBITDA aqui, até a prefeita de valuation, a gente também tem que ter ajuste, né? Tem que
tem que saber calcular com calma, tem que saber normalizar, porque também não dá para usar isso aqui para um valuation para dizer que a CA está muito barata, né? Porque hoje a CA vale cerca disso aqui, tá? 750, 800 milhões. Mas na verdade isso aqui teve crédito fiscal, né? Pelo que eles estão falando. Então na verdade esse daqui, próximo disso aqui, deveria ser o EBITDA correto, né? Se a gente ver lá depois, aqui mais para baixo, o crédito fiscal, a gente consegue até fazer uma normalização e ver se teve um crescimento aqui acima desses 450, né? Ó, a CA registrou um desempenho sólido, apesar de um ambiente desafiador, crescimento da receita de 4%, não, isso daí tudo que a gente falou. Acho que não tem nada demais aqui não. CAP, que está crescendo fortemente. Não fala nada demais aqui. Alavanca de crescimento. Eles abriram 17 novas lojas e fecharam 4, né? Novas lojas e formatos maiores. Aqui, ó, loja maior, shoppings que eles investiram, distribuição da loja por idade. Então a gente vê que as lojas deles normalmente são mais maduras, né? Mais de 4 anos. As outras aqui, até no terceiro ano aqui, são pequenininhas, tá? Eles começaram, parece que depois que eles abriram o capital na bolsa, né? A ampliar, né? Lojas com mais de 2 anos, primeiro ano. Então, é uma empresa ainda em constante crescimento, tá? Ela ainda está no estágio muito jovem, apesar de ser uma empresa conhecida aí por muitos aqui no Brasil. A gente vê que as lojas maduras delas são a maior parte e ela começou a expandir essa parte aqui mais jovem, né? Tem uma parte mais madura e uma parte mais jovem. E a empresa, a tendência é tentar crescer esse número de lojas aí. E aí eles até estão fechando algumas, né? Por conta disso. Em 2021 fechou, 2022. Estão olhando essas lojas maduras aí que de repente eles não estão conseguindo fazer um repasse, né, tão bom. Crescimento da receita também é importante. Vocês vão falar aqui, modernização da cadeia de suprimentos. Isso aqui é para ter um controle, né? Ó, do giro lá dos ativos, né, do estoque, a eliminação de erros com a nova operação. Ó, entrega mais rápida, até 2 dias. Daqui a oferta de crédito, desempenho financeiro. Aí é o que eu te falei, né? Que eu falei para vocês. Eles têm uma parte lá de beleza, de fashiontronics, que é mais acessória, né? A gente vê que o vestuário, que é o core deles, mas até cresceu bem, tá? 16%, ó. Vestuário 19%, quase a mesma coisa. Mas a gente vê que o vestuário que é o core deles por enquanto, tá? E aí tem o serviço financeiro também, que é mais complementar também, vem crescendo, né? Não impacta tanto, pequenininho ainda. Vendas e mês mais lojas. A gente vê que vestuário aqui 16% de aumento, fashiontronic 14%. Mas frente ano passado até caiu bem, né? A gente já tinha falado essa receita bruta. Vamos ver se fala mais alguma coisa. A gente vê que a margem bruta de vestuário é bem maior, tá? E cresceu, isso aqui é interessante. Tá conseguindo um repasse maior. O Fashiontronics, beleza, também cresceu um pouquinho. Lucro bruto do serviço financeiro. Ó. Serviço financeiro já dá um lucrinho também. Mas tem outras despesas mais embaixo que a gente não está discriminando aqui. Ó, a despesa com venda. Eles têm que investir, não tem jeito, né? A gente viu que investiu pouco, 13,8%, mas a despesa de administrativa que aumentou bastante, né? 33%. Isso aí puxa, né, a margem EBIT para baixo, né? Se a gente não considerar a depreciação. Mas a gente vê até que em relação à receita, despesa com venda caiu, né? 29%, mas a geral administrativa subiu um pouquinho. Serviços financeiros, vê que tem parceria também com o Bradescar, né? Então eles devem ficar com uma taxa bem pequenininha, né? Um FII bem pequenininho, a gente vê que cresceu aqui. E tem o CAPI também. Então o resultado deles, ó, fechou até meio que negativo esse ano. Ano passado meio quase no 0 a 0, 35 milhões. Então isso aqui também é mais para atrair clientes, para conseguir financiar, né, o pagamento das suas mercadorias, né? Para eles não terem que pagar para outros parceiros aí que faz esse financiamento, gerencia essa parte financeira. Então é mais acessório, mais complementar, né? O lucro bruto vem alto, mas aí tem perda aqui também, ó. A gente vê que perda. Isso aqui é inadimplência, uma provisão, né? A gente viu já
Inadimplência. Acho que eu não fiz os vídeos, né, de resultados dos bancos, né, mas os bancos tiveram uma inadimplência alta, PDD, então acaba impactando. E as despesas totais aqui, a gente vê que a despesa deles também cresceram bastante, tá? Aí um pouquinho da parceria, média líquida, né, de conta a receber, é bem pequenininho, a gente vê que no final fecha no 0 a 0, né? Vamos lá, vamos passar para o core deles. Então aqui eles têm as despesas financeiras que cresceram muito, né? Assim como a Movida por conta da alavancagem, né? De 267 milhões para 600 milhões. Então juros sobre empréstimo crescia, juros sobre arrendamento mais ou menos fica em linha, né? Porque isso aqui é despesa de locação das lojas deles, né? Boa parte das lojas são alugadas de longo prazo, né? Tem outras despesas financeiras, alguns contratos aí e tal. Tiveram até um pouquinho de receita, né? Com juros sobre aplicações financeiras. Mas no geral a gente vê que o resultado financeiro dispara, né, por conta da alta da Selic, né, 311 milhões. Aqui está tudo com ajuste, né? Então a gente vê que eles fazem alguns ajustes aqui, né? Teria dado um lucrinho de 10 milhões em 2022, no trimestre. Até cresceu um pouquinho, né? 310 milhões. Mesmo com o resultado não tendo vindo tão forte, né, na receita, né, nas margens, no quarto tri. Aí eles fazem ajustes, né? Depreciação, alguns outros aqui. Isso aqui deve ser crédito fiscal, né? Isso aqui eles estão discriminando. Ó, quanto está recebendo no trimestre? Eles anteciparam um pouquinho, né? Então a gente vê que tem menos quanto a receber, mas aqui no ano até teve mais, né? Estoque, eles reduziram, né? Investimento em estoque, CAPEX. Eles até pagaram mais ou menos em linha, né? Fornecedores. Mas o CAPEX eles controlaram, 17% a menos por conta dessa redução aí de estoque, principalmente. E aí eles tiveram fluxo de caixa livre ajustado, mas esses ajustes aí bem ruins, né? Porque tem vários impactos aqui. Ó, esse aqui é interessante, tá? Caixa originada das atividades operacionais, né? Ajustado, 600 milhões. Isso daqui é como se fosse uma reconciliação do lucro pro FCO, tá? Lucro líquido pro FCO. Mas isso aqui é ajustado, tá? Então a gente vê, ano passado já tinha ficado, né, 41 milhões positivo. No quarto tri, também o quarto tri costuma ficar nessa faixa, né? 360 milhões, agora dobrou para 843 milhões. A gente vê que eles controlaram, entrou até dinheiro aqui, né? Se a gente for comparar aqui estoque, né? Ano passado. Por causa dessa dinâmica aí. Mas a gente vê que o FCO deles, a empresa está gerando caixa. Só que assim, teve esses outros aqui que depois a gente olha ali da demonstração financeira que eu separei aqui, a gente vê esses créditos fiscais. Não sei se vocês estão falando aqui. Mais para cima. Eles até falam aqui em cima, né? Lembrando que no quarto tri... não, aqui no quarto tri de 2021. Aqui 4 tri de 2021. Aqui mais uma vez, né? Fazendo a movimentação de caixa de um ano para o outro, quanto entrou em operacional, quanto que eles investiram, quanto que saiu de resultado financeiro, né? Que atividades operacionais geraram 843 milhões. Aqui, ó, valor, compensação de créditos fiscais extemporâneos, 200, não, aqui é 27 milhões, né? Para 2022, valor de 230 milhões, né? Então eles tiveram aqui crédito fiscal de 230, né? Que seria próximo desses 223 aqui, né? Que eles botaram, né? A empresa controlou os investimentos. Isso daqui é meio ruim, porque a gente vê que a empresa está tendo que tirar o pé do acelerador por conta da alavancagem, por conta do movimento macroeconômico. Enquanto tem empresa aí que, mesmo com essa situação ruim do Brasil, continua acelerando. Então a gente vê que a empresa teve que controlar aqui, né? Crescimento de novas lojas, reformas, ficou mais ou menos em linha. Cadeia de suprimentos também. Apesar de eles estar falando que estão investindo, né? Digital, tecnologia. O endividamento deles continua bem alto, né? 2,1 bi, mas é de longo prazo. A de curto prazo até aumentou também bastante, né? 764 milhões. Mas eles estão com um caixa aqui que cobre, né? Boa parte da dívida, principalmente é de curto prazo. Né? Então, bem tranquilo a empresa, a situação, assim.
Só tá pesando um pouquinho aí no curto prazo. Aqui, né, o EBITDA com pagamento do arrendamento, né, que seria essa alocação de lojas, 449 milhões, e sem o pagamento, né. Não sei se a gente fala do Covenant aqui também, né, eu tinha falado nisso no vídeo da Movida. Não, aqui eles não falam qual é o Covenant, não. Eles tiveram que fazer um impairment, mas bem pequenininho, ó. Algum ativo aí que eles não conseguiram utilizar, algum ganho com venda de ativo bem pequenininho. É basicamente o principal impacto, ó, a provisão também de contingência. O principal impacto é o arrendamento. Mas a gente tem que considerar, né? Porque ela não consegue gerar isso aqui tudo, tá? Ela não consegue gerar isso aqui, 910 milhões de EBIT. Ela gera isso aqui, ó. Então, o que eu falei, tá? Aquele EBITDA que eles botam lá no início da apresentação de 800 milhões, de quase 900 milhões, que é isso aqui, né? Isso daqui não é efetivamente o que ele gera. O que ele gera é esse aqui, 460. Mas a gente já vê que já gerou mais que ano passado, mas eles tiveram que fazer algum controle de custos aí, né? Tirar um pouquinho o pé do acelerador. Então, assim, pra mim ela tá barata, tá? Ó, 460 milhões para aqui eles botam até que é ajustado para cover, né? 500 milhões, né? Bota aí. O valor de mercado é de 700. Para mim ela estaria barata. A dívida a gente vê que é de longo prazo. Eu acho que não pesa nem tanto, tá? Aquela dívida ali, um risco de emissão de novas ações que pode diluir os acionistas. Dívida de longo prazo, a gente vê que é nota promissória aqui em 2023. Emissão de debênture. A gente vê que eles nem ficaram emitindo acionista até. Emissão de debênture aqui também, que eles pretendem fazer. Amortizar, né? Pretendem amortizar essas dívidas. Notas comerciais. Então até aqui, ó, o market cap deles, às vezes o pessoal olha muito para a cotação, né? Ah, a cotação tá baixinha, mas na verdade não é a cotação que a gente tem que olhar, é o market cap, tá? Que é o valor de ações. 700 milhões. Por um EBIT aí na faixa de... Um EBIT na faixa de 500 milhões, né? Aqui é o EBITDA, né? E o FCO, né, a gente viu que ainda vem mais alto, né? Para mim ela estaria super barata, tá? A CA. Só que ela tem riscos, né? Tem essa questão da dívida, que não é tão alta assim, a gente vê que tem até um caixa para curto prazo, mas tem uma dívida que está pesando ali. Ela não está conseguindo vender bem, né? A gente vê que a receita ficou meio flat. Vendas em mesmas lojas também. Ela precisa reciclar essas lojas, né? A gente vê que ela vai fechando algumas lojas, abrindo outras. Só que ela teve que tirar um pouquinho o pé do acelerador, que estava dando esse prejuízo contábil. Ela tem um acionista controlador, tá? Então, o pessoal lá que viu lá que a EDP Energia do Brasil fechou capital, como a CA tá muito barata, eu não sei. Eu acho difícil, porque a CA abriu capital há pouco tempo. Mas o acionista controlador pode vir também e falar, vim com uma dessa, ah não, quero comprar tudo aí. Eu acho que é uma empresa francesa, né? CA. Olha, até pegando aqui, ó, ações em tesouraria para o plano de incentivo de longo prazo. Eu acho que até falei nisso no outro vídeo da CA, que os executivos muitas vezes são remunerados com ações, tá? Isso daí também tende a diluir os acionistas. Porque eles compraram a ação, né, que foi lá para a tesouraria, só que essas ações vão ser distribuídas para outros acionistas aí. Então, na verdade, essa recompra daqui não beneficia, né, se for distribuído como um plano de incentivo aí para esses executivos. E aí já bateram, né, preço menor, tá? Já bateram preços menores, a CA. E uma parceria com o Bradesco, questão de cartões e divulgar. Basicamente é isso aí. Não sei se tem mais alguma coisa que é interessante. Peraí. Ah, fluxo de caixa, acho que é interessante dar uma olhada, né? Eles botam aqui, ó, atividade operacional. Eu acho que eles botaram duas tabelinhas aqui, no 2022, 2022.
Ah, porque segundo lá uma provisão deles, poderia estar sem a recuperação de crédito fiscal teria dado prejuízo, né? Eu acho que seria isso. É isso aqui mesmo, né? Aqui, ó. 68 milhões, provisão de créditos. Depreciação deles é alta, tá? Da CA. Ó, depreciação de direito de uso, que seria arrendamento aqui também. Juros sobre empréstimo. Aí fazendo os ajustes aí. Eu não sei qual é o principal ajuste que eles fizeram aqui. Teve um impacto menor. Juros sobre empréstimo, né? Fizeram um ajuste aqui, do lado esquerdo. Conta a receber. Fluxo de caixa operacional vem bem mais alto aqui desse lado. Ah, antes dos impostos, né? Antes dos impostos. É a mesma coisa que tá o valor ali embaixo? Em 90? É, porque tem um ajuste aqui, né? Antes dos impostos. Seria uma espécie de LAIR, né? Ou EBIT. Isso daqui é mais real, tá? Esse valor aqui próximo de 500 milhões. Aquisição de imobilizado. Eles controlaram um pouquinho o Capex. Parece que fizeram mais empréstimo, tá? Aquisição de novos empréstimos. Não, nada de demais aqui pra gente olhar aqui na CA, não. Então, pessoal, esse daí foi o vídeo da CA. Não é a melhor empresa do mundo, tá? Mas eu acho que é uma empresa que está barata. O mercado jogando ela para baixo exatamente por isso, porque ela não tem uma qualidade tão boa como uma Renner, como um Grupo Soma, né, que eu fiz o vídeo aqui no canal, que é uma empresa que está com crescimento mais agressivo. A gente vê, se a gente comparar a métrica, né, de principalmente top line, lá no número percentual da receita, crescimento da receita, novas lojas, a gente vê que é completamente diferente da C&A, né? Até repasse de preço, tal, ticket médio. Mas eu acho que a C&A foi jogada muito para baixo por conta dessa alavancagem deles, que está pesando muito ali, né, no resultado financeiro. Mas a tendência, quando a Selic cair, a inflação cair também, o movimento macroeconômico melhorar, a empresa conseguir vender mais, o resultado financeiro pesar menos, a empresa gerar mais caixa. Então eu acho que é uma empresa que tá negociada aí a um preço interessante. Valeu, peço para vocês deixarem o like aí, se esse vídeo foi útil de alguma forma, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Valeu, forte abraço.